Estamos de regresso a esta edição das 10, agora para olharmos em pormenor para as edições dos jornais deste sábado, com a ajuda de José Ernesto Oliveira, nosso convidado para esta revista de imprensa, Presidente da Câmara de Évora. Escolheu para começar uma revista que vem no local de Lisboa, do Público, na página 24, uma referência a que em Campo de Ourique até os moradores vão ter de pagar o estacionamento. Imagino que uma medida destas não ajude nada a combater a desertificação dos centros urbanos e dos centros históricos. Eu escolhi exatamente esta notícia para abordar esse assunto, porque o estacionamento hoje é um problema para qualquer cidade, particularmente nas suas zonas mais antigas, e zonas chamadas zonas históricas. Eu conheço bem esse assunto. A questão dos moradores terem que pagar ou não, eu, digamos, de acordo com aquilo que a notícia nos traz aqui à nossa presença, eu penso que temos de tomar medidas, um conjunto de medidas que levem as pessoas a sentirem-se incentivadas a regressar aos centros históricos. E esta não é uma dessas medidas. E esta, de facto, portanto, parece-me que, pelo menos se não houver uma discriminação positiva dos moradores em relação ao resto dos municípios. Nós em Évora temos um sistema de cartão de morador. Agora mesmo vamos abrir um parque no centro histórico exclusivamente reservado a residentes, mas os residentes dos centros históricos têm que se sentir discriminados positivamente, ou seja, não podem ser tratados como o resto dos utentes do centro histórico. Eu não penso que aquilo que está previsto para Lisboa é, portanto, digamos, algum pagamento, mas sempre de uma forma muito menor do que aquilo que é o estacionamento pago pelo utilizador comum. De forma que é este equilíbrio entre a necessidade de prestarmos atenção aos moradores, levando-os a sentirem-se acarinhados, apoiados, nomeadamente com medidas de suporte ao estacionamento perto de sua casa. Portanto, que nós, autarcas, procuraremos sempre fazer na medida em que a desertificação dos centros históricos é uma coisa muito preocupante para a vida das cidades. Uma notícia que vai marcando na atualidade deste dia também tem a ver com os ataques da Associação Nacional de Farmácias, nomeadamente do seu presidente João Cordeiro ao Primeiro-Ministro, ataques que depois foram alvo de um recuo ao início da noite com um comunicado. O assunto está, por exemplo, na primeira página do Diário de Notícias deste sábado. José Ernesto Oliveira, enfim, é uma situação estranha. João Cordeiro faz críticas sem conhecer a situação, depois pede desculpa, mas não pede. É uma situação estranha e lamentável. É uma situação, como disse, estranha e lamentável. Lamentável porque, não só por este senhor Dr. João Cordeiro, mas por outros atores, que são personalidades que têm opinião na cena política nacional, cometem-se demasiados lapsos deste tipo. Fazer acusações e acusações, muitas vezes, portanto, com algum assinte, como é o caso desta, chamar traidor, chamar mentiroso a um Primeiro-Ministro, não é um bom exemplo daquilo que deve ser o debate político elevado. A discordância, que é natural em democracia, mas nunca expressa nestes termos. E ainda por cima, quando depois o próprio vem confirmar que não tinha razão naquilo que disse e vem, portanto, a seguir desdizer aquilo que disse e dizer que afinal, portanto, que não tinha elementos para poder afirmar as coisas que afirmou e não traduziam a realidade. De forma que eu julgo que era a altura de os interventores, dos políticos, sejam eles, tanto diretamente envolvidos na luta político-partidária, ou sejam através de instituições que representam, mas que acabam por ter também uma participação política, como é o caso deste senhor, acho que deviam ter cuidado. Antes de serem considerações, fazerem acusações, deviam ter cuidado, porque isto descredibiliza a democracia. É aqui que passa muito, por aqui passa muita da descredibilidade que hoje é reconhecida aos políticos e às instituições. Outro assunto que também faz parte das notícias por estes dias é, inevitavelmente, a questão da gripe A. Ontem houve um acordo entre parceiros sociais e Governo para o pagamento de baixas, mesmo até em caso de quarentena. Acha que este acordo é bom, é suficiente para um cenário que se adivinha difícil nos próximos meses? Para já é um acordo e, como tal, significa que os representantes dos parceiros sociais e o Governo entenderam, portanto, um conjunto de medidas de suporte àqueles que vierem a ser afetados por esta situação e, sobretudo, às empresas. Eu penso que é a altura de nós levarmos muito a sério, nós portugueses levarmos muito a sério esta questão da gripe A. Não a sério no sentido de provocar alarmismo e de, digamos, tanto, tomar
medidas que não se justificam, mas acima de tudo de todos nos protegermos, de todos termos a nossa cota-parte de responsabilidade na solução e de não ficarmos apenas tanto alarmados com o problema. O problema existe, todos devemos saber, devemos conhecer as medidas tanto que são necessárias para nos protegermos deles, as instituições, as empresas devem ter os seus planos de contingência preparados, devem saber o que fazer perante essa situação e o Governo, como está a acontecer, e bem, compete naturalmente almofadar as consequências dos mesmos sobre não só a estabilidade das empresas, como também das próprias famílias. Temos já menos 2 minutos, porque o tempo é ditador nestas coisas da televisão, como deve compreender. Claro. Quis também falar da pré-época do Benfica. O Benfica continua a vencer. Pelo menos regressou às vitórias depois daquela derrota com o Atlético. O tema Benfica diz respeito a muitos milhões de portugueses. E é natural que a pré-época do Benfica seja seguida com atenção por muita gente. Não só por benfiquistas, mas também por o público em geral. E, de facto, o Benfica está a fazer uma pré-época diferente daquilo que era habitual nos últimos anos, o que tem reforçado a confiança, a esperança dos adeptos benfiquistas que, digamos, tanto esperam ter um Benfica competitivo e capaz de disputar o troféu máximo do nosso futebol, que é o título nacional. Mas acha que se justifica tanta euforia como se vai percebendo, pelo menos nas capas dos desportivos, ou será só tique para vender jornais? Bom, a imprensa desportiva é muitas vezes acusada de hipertrofiar e hipervalorizar determinados temas com esse objetivo, vender jornais. E o Benfica, de facto, é uma boa fonte de provocar a venda de maior número de jornais. Mas apesar desse desconto, digamos assim, que é preciso dar a essa questão, julgo que, apesar de tudo, há razões para que o povo benfiquista tenha uma esperança redobrada, porque, de facto, há muitos anos que não se via o Benfica a ganhar nacional e internacionalmente, a jogar mais ou menos bem, com um treinador que nos merece, portanto, toda a credibilidade, e um ambiente geral que eu julgo que pode, pelo menos neste início de campeonato, justificar um início de época bastante convincente. Em 40 segundos pedi-lhe que nos explicasse o que é isso do perfume que hoje vai ser lançado em Évora, com essências solentejanas. É uma das razões pela qual também o convidamos neste sábado e gostávamos de perceber melhor. O Jardim de Évora, é assim que se chama o perfume. Como é que surgiu essa ideia? Afinal, o que é esse perfume? Esse perfume, como disse, é uma composição a partir das essências florais, portanto, da nossa cidade e da nossa região. Tem a esteva, a laranja, o feno, portanto, digamos, é um perfume que, dito por especialistas, reúne um conjunto de características muito agradáveis e que nasce como uma ação de promoção e marketing territorial da nossa cidade. Évora é conhecida por muita coisa ali relacionada com o património, com a cultura que felizmente herdámos e que mantemos, mas queremos acrescentar a esse património que herdámos, tanto a modernidade, a inovação, a competitividade, que desta vez se expressa através da concretização de uma parceria que temos com a cidade de Chartres, a Cosmetic Valley da Europa, e que vai hoje ser lançado e que espero que seja do agrado do público em geral. José Ernesto Oliveira, muito obrigado por ter estado nesta revista de imprensa da SIC Notícias. Fica por aqui esta edição das 10. Voltamos às 11 para atualizar a informação. Até já.